Olá, pessoal. Aqui quem fala é Mirela Carla. Estamos no Altispod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Muito bem. Ó, para você que está aí nos assistindo, já deixa o seu joinha, já curte, já compartilha. E se quiser e puder se tornar membro também do canal, aqui quanto mais vocês participarem, consumirem, mais aí as plataformas digitais vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias, que é isso que a gente quer, né? Aqui o intuito do canal é produzir muito conteúdo de reflexão, de esclarecimento, de ciência, né, de qualidade e democratizar um pouquinho o acesso, né, a todas essas informações. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Falando em apoio, eu quero aqui agradecer um dos patrocinadores aqui do canal, o IEPSIS. O IEPSIS é um instituto de capacitação para pais profissionais, né, de todas as áreas do autismo. Então, a gente tem agora várias pós-graduações, acabaram de ser lançadas. Temos também, tanto em aba quanto em outras esferas, cursos de AT, de psicomotricidade, de alfabetização, cursos mais curtinhos, enxutos, cursos mais longos, carga horária maior. E o IEPSIS, ele tem um propósito também, que é muito alinhado aqui com o Altispod, né, de democratizar esse acesso à ciência. Então, tem muitos cursos acessíveis, com profissionais incríveis, assim. Então, não é porque o valor é menor que a qualidade também cai. Não, ali é uma fonte, assim, de muito enriquecimento e de acessibilidade. Então, dá uma olhadinha. E é isso, pessoal. Não deixem de conferir. Aqui durante o nosso bate-papo vai passar o QR Code na tela. Também tem o link aí da descrição para vocês entrarem na plataforma do IEPSIS e ver tudo que eles têm ali de disponibilidade, né? Muitas pessoas falam, preciso começar a estudar, preciso entender por onde começar. Ali é uma plataforma muito responsável e que te possibilita, né, a ir estudando, tomar frente no conhecimento aí da sua família, até mesmo para fazer essas estimulações em casa, tá bom? E o segundo recadinho de hoje, para você que tá aí, assim como eu, que já passou da fase de intervenção precoce, carece o quê? De assuntos de adolescência, da fase adulta, né, minha gente? Afinal, esses autistas crescem. Quero falar para vocês num seminário que vai ser em Recife, 13, 14 e 15 de setembro, Congresso Autismo na Vida Adulta. Eu achei fantástico, né, organizarem aí um evento destinado a essa parte aí da população da nossa comunidade que fica muito, muito aquém. Então, hoje a gente tem mais assuntos, né, a gente tem mais conhecimento, informação, mas ainda fica muito na intervenção precoce. As nossas crianças começam a crescer, a gente fica sem saber para onde ir. Então, achei genial quando eu vi. Esse congresso já está na segunda edição. A Frine Andrade, que é organizadora, ela tem um instituto lá em Recife, que vai, inclusive, o nome do filho dela, que é adulto, um autista adulto, né? Então, esse instituto, Dimitri Andrade, que tem essa organização do congresso. Então, vale muito a pena, né, se você for aí da região ou for viável para vocês participarem desse congresso, dá uma olhadinha. Já tem ali muitos palestrantes confirmados, eles estão soltando de pouquinho em pouquinho quem que vai estar lá e muita gente de peso, tá bom? Então, fica a nossa dica. E agora, pessoal, vamos para o nosso bate-papo, tema de hoje. Ela é uma amiga muito querida, que está comigo aí nessa caminhada atípica, né? E a gente tem muitos temas, viu, pessoal? A gente já escolheu pelo menos uns 5 episódios para gravar, mais ou menos, sabe? E aí a gente tava assim, quase que no sorteando ali o tema de hoje. E escolhemos falar sobre o PEI. E aí, não o PEI escolar, mas o plano de intervenção ali, né? Da criança, tanto na escola quanto em casa.
Esse PEI que vocês têm aí hoje e estão fazendo a intervenção da criança, ele contempla a cultura da sua família, os valores que são essenciais para você, né? Você se sente, assim, representado nesse plano de intervenção do seu filho? Então, para conversar aqui comigo, recebam ela, que é autista, ela é mãe de autista, uma artista incrível, cantora, musa maravilhosa, Livon. Uma salva de palmas! 10! Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada. Mais uma vez. Tão delícia vir aqui. O primeiríssimo episódio do Hotspot foi com você, né? Verdade. Você me deu a honra aí de participar aqui comigo. Você me deu a honra de abrir esse projeto lindo, que toma cada vez mais consistência e relevância no nosso cenário digital e nacional. Uma dádiva para muitas famílias. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, eu tenho muito orgulho do Hotspot, gente, porque eu vi isso aqui com o que é que diz, quando tudo era mato. E esse projeto ele se mantém com a integridade. Eu lembro de quando você falou para mim que ia começar. Então é uma honra vir aqui sempre e eu vou levar isso pro resto da minha vida, né, gente? Eu fui a primeira convidada. Ninguém pode dizer que foi a primeira convidada do Hotspot. Exato, amiga, que demais. Essa coroa é minha. No primeiro episódio eu vim até meio rocker, assim, pra acompanhar o mood da Livon. Gente, ó, deixa eu só falar, é que Gabi é só pros íntimos, então só amiga íntima, né? Só amiga íntima. Mas é Livon, aí eu tenho que me policiar aqui, né, pro nome artístico. Mas tá autorizado. Quem só assiste eu. o Hotspot pode me chamar de Gabi. Ó, viu? Que chique. Muito bem. E aí, amiga, esse tema nosso, né, do plano de intervenção. Ao longo aí de você, na sua maternidade, o Raul tá com 6 anos agora? 8. 8, cara? O que aconteceu comigo? Que o tempo parou? Se meu filho tá com 7, né? Tipo assim, Tá com 8. 8 anos. 8 aninhos. Ele começou com intervenção com que idade, Gabi? Ele começou com 2 anos e meio. Mas a intervenção do Raul, foi muito interrompida, assim. Sim. Briga com plano, aquela coisa que toda mãe atípica vive. Muitas mães atípicas vivem, né? As que têm acesso, mas sem esse acesso... sempre sendo ameaçado de ser retirado, né? Mas o Raul, ele começou a ter o ABA como precisa ser feito, na verdade, há 1 ano. Você vê? Sem interrupção, com um plano adequado, né? Com uma intervenção anticapacitista, porque a gente também precisa estar atento a isso, mas pautado na ciência, né? Então, assim, são muitos requisitos, né? Serem cumpridos para a gente ter acesso a uma intervenção de qualidade. Então, há 1 ano, sem interrupção, ele voltou. Mas ele, desde os 2 anos e meio, ele estava em intervenção. Teve a pandemia também, né, gente? Quem foi as azaradas da pandemia sabe do que eu tô falando. Teve uma interrupção que não foi culpa nem de plano, nem de nada, foi culpa da pandemia. Mas agora a gente vê... Conseguiu alinhar, né? A gente alinhou. Mas você vê quanto tempo, né, cara? Não é tempo, assim, ocioso. Não, é tempo pagando, levando, buscando, se reunindo, né? Lutando ali pela intervenção. Mas, assim, tá sob intervenção? Tá. Mas e a qualidade daquilo? Como que ela tem sido feita, né? E ainda, assim, respeitando a sua realidade, enquanto família, enquanto mãe, que não é a minha, né? Então, não dá para ser o mesmo plano para você e para mim. Isso todo mundo já tá careca de saber, né? Que tem que ser personalizado. Mas como identificar? Como identificar? Essa personalização do plano. Que eu vejo que às vezes é muito difícil, né? E por isso a importância de um podcast, desse acesso que você dá. Porque a gente vai aqui debatendo, refletindo, né? Para conseguir ter recursos para supervisionar ou para fazer a intervenção, né? Mas essa questão do tá adequado, né? E de como a gente, na prática, conseguir discriminar se tá adequado ou não, vai muito de encontro com essa questão do plano de intervenção, estar de acordo com a realidade daquela família, né? E isso que você falou também, não tem um protocolo rígido, estático, que eu vou aplicar para crianças de 0 a X anos. Pronto, para todas as famílias
que as crianças têm nessa faixa etária é esse aqui que eu vou usar. Isso é muito simplório, né? Porque você pode se basear, sim, em alguns protocolos, né? A gente precisa ter um norte, um escopo, mas a gente precisa do PEI para deixar isso especializado, para deixar isso praticável para aquela família e com um bom prognóstico, né? Com uma boa possibilidade de sucesso terapêutico, né? Não ficar engessado, né? Porque essas ferramentas são para te auxiliar, mas você não tem que se encerrar naquela ferramenta. Tem um episódio que eu gravei com a Dani Botelho e era sobre habilidades de segurança. E aí ela ressaltando isso, que assim, por mais que não haja nenhum protocolo específico disso, e dentro de vários protocolos, ou até mesmo várias escalas avaliativas, você veja habilidades de segurança sendo contemplada, um pouquinho aqui, outro negocinho ali, outro ali, e não uma parte específica, isso não quer dizer que aquele supervisor não tenha que montar uma parte para aquele, né, para aquele indivíduo, contemplando isso, porque isso é muito importante. Sim. Habilidades de segurança, pessoal, por exemplo, a criança, quando a gente treina de responder pelo nome, vai muito além de atender o próprio nome, só a questão social. Se ela estiver andando em algum lugar aberto e você chamar pelo nome, ela precisa atender. Isso é segurança. Entender o não, entender o pare, né? Eu tenho uma história com o Raul em relação a isso. Quando ele devia ter uns 3, 4 anos, ele era não verbal, completamente assim, né? Ele não emitia nem parcialmente, ele não utilizava fala nem de forma parcial, né? E ele disse de maneira assim, sorrateira e surpresa. Eu tava colocando a Catarina para dormir, era de noite já, o Fabiano, meu digníssimo Sim. Laporte Suporte. O marido, ela tem marido com aba, gente, que aplica sim. aba nela. Olha que coisa. Você aí desejando babá com aba, né? Tipo assim, eu quero enriquecer o quê? Pra ter uma babá com aba. Isso é luxo, né? Gabi tem o quê? Um marido com aba, que aplica aba com ela. Olha. E com musicalização musicoterapêutica. Isso. Ele não é musicoterapeuta ainda, porque a musicoterapia tem a formação, foi né? regulamentada e muito bem regulamentada. Precisamos de regulamentação. Sim. Então, ele não tem esse título formal, né? Ele está em vias de... Mas ele trabalha com terapia através da música, né? Hoje a gente fala que ele pratica uma musicalização terapêutica, né? Mas é isso. Então, ele é o meu musicoterapeuta, que para mim ele pode ser chamado de musicoterapeuta. Sim. Ele tem aba e ele tem uma paciência pois gigantesca. Fabian, assim, troféuzinho Master Blaster. Eu queria evoluir, porque eu aplico muito aba com meu filho. Com o meu marido, eu tenho uma certa dificuldade. Nossa, eu tô perdendo tempo com ele. Eu vou falar para ele lançar um curso para companheiros. Para os companheiros. Para os cônjuges. Porque é puxado, né? Tá, mas voltando à história. Vamos lá, então, a Catarina é a filha mais velha da Gabi. Quantos anos que a Catarina? A Catarina tem 9. 9, tá. Isso. Então, eu estava pondo a Catarina para dormir, né? Eu já tinha colocado o Raul para dormir no quarto dele. Eu morava num sobrado. Tinha 3 portas antes de sair do portão de fora. Tinha da porta da cozinha, tinha a porta entre a cozinha e a garagem. Tinha um corredor, que tinha uma porta para a parte de fora, né? E o Fabiano tinha saído para tocar. E aí eu ouvi um barulho e falei assim: o Raul desceu da cama, vou pôr a Catarina e já resgata ele de novo. Que a gente tava fazendo treino para dormir nessa época, né? Porque ele ficava levantando o tempo inteiro da cama. Bom, foi questão assim de 2 minutos. Eu ouvi a campainha tocar. Falei, Fabiano esqueceu alguma coisa, porque ele tinha acabado de sair. Eu tava na Catarina e ouvi o Raul sair da cama. Gente, uma vizinha tava com o meu filho no colo à noite
E ela falou, eu perguntei o nome dele, ele não falou nada, ele não falou de onde que era, ainda bem que essa vizinha é iluminada, né? Fui descendo ver que porta que tava aberta. Misericórdia. Gente, aquilo, eu fiquei tão transtornada, mas são coisas que podem acontecer. Eu, pequena, fiz a mesma coisa com meu filho, com meus pais. A gente tava em outra cidade, Rio Verde. E aí, saí, de repente, ninguém nem percebeu que eu saí, tava a família reunida em casa de férias, assim. E, de repente, meu pai foi numa feira que tava acontecendo próximo lá, comprar fruta. E aí ele olha assim, nossa, mas que menina parecida com a minha filha no colo daquela mulher. Ele foi se aproximando e viu que era eu. Também eu podia estar, sei lá, em Rio Verde agora. Não te conheceria. Mas isso é muito importante. Vai muito além do simplesmente, ele me ignorou, ele não me responde. Isso é a cereja do bolo, né? Exato. Essa parte, assim, exato. Isso é bem perigoso. Então, de novo, o raciocínio clínico, assim, né? De você entender que aquilo é relevante para aquela família. Porque, gente, habilidades de segurança tem que ser, assim, essencial. Mas não tá ali no protocolo. Não, então estamos trabalhando a parte cognitiva e quebra-cabeça. Poxa, mas aquela mãe, ela não consegue dar a volta no quarteirão com a criança, sem que ela saia correndo, atravesse a rua do nada, ou não preste atenção e cai em piscina, cai em buraco, enfim. Então, aquele plano de intervenção não está contemplando as necessidades daquela família, né? Então, não está de acordo com a realidade ali que eles têm, né? E você sabe que eu estava conversando, agora eu não vou lembrar quem que é que foi. E aí, era um plano em que estavam fazendo lembrei. Uma das minhas 800 milhões de conversas com a Lili, a minha amiga que faleceu, né? Ela me contando... porque a Lili, ela era professora da rede pública municipal e estadual do município de São Paulo. Ela trabalhava lá. E aí, muitas crianças, assim, carentes, sem nenhuma assistência. Ela tentava montar o plano do jeito que dava ali, brigando nas escolas que ela trabalhava para que fosse feita alguma adaptação para aquelas outras crianças, né? Bom, mas aí eu sei que... uma dessas crianças estava tendo treino da parte de alimentação, então, de sentar à mesa para se alimentar e tal, e uma rotina do banho. E no banheiro dessa criança. Depois, quando a Lili foi ver, aquela casa nem tinha mesa, não tinha mesa de jantar. Então, assim, aquele treino... nada a ver, porque já não ia ser aplicado só na rotina, na vida daquela criança. Porque eles sentavam num colchão na sala, porque também não tinha... Como seria replicado? Como que ia ser replicado, justamente? Você tá fazendo um treino de um jeito, numa mesa, com talheres, não sei o quê. Isso nem reflete a vida daquela família. Sim. E no banheiro da casa também. Agora eu não lembro exatamente o que era, mas era nada a ver. Ou seja, o ambiente da intervenção não é o mesmo do ambiente que aquela... criança precisa se adaptar. Exato. Já não faz sentido, não é? Então é um ensino vazio. Isso são coisas práticas, mas quando a gente vem a valores, que são mais sutil, isso, né? Mais subjetivo. Subjetivo. Essa é a palavra. Então, às vezes, vamos supor que você... às vezes tem um pedido de uma mãe que quer que o filho consiga colocar, não sei, a camisa dentro da calça, uma vestimenta, enfim. E aí aquela terapeuta, de repente, vai olhar e fala assim, mas isso aí, na fila das coisas que a criança não faz, isso aí tá lá no final. Mas, de repente, aquela família, ela é religiosa, ela vai a algum culto ou alguma igreja e que tem um código de vestimenta e isso incluiria... Isso seria importante para aquela mãe que já não participa de tanta coisa, que não consegue estar em tantos lugares. E aí ela tem aquela fé dela, que uma âncora dela, né? E aí aquilo para ela é relevante. Então isso é importante. Porque para ser sustentável, né? Para ser sustentável e para você manter o engajamento daquela família. Não é sobre só a vestimenta, mas é sobre
o contexto social que ela está inserida. Se aquilo e que ali... ela quer inserir e que ela quer inserir sua criança. Se mais para frente aquilo vai ou não vai fazer sentido para a criança, não é isso que a gente está falando. Exato. Mas isso é um ponto muito importante, porque eu vejo que muitas das divergências sobre eu vou fazer o ABA para transformar o meu filho naquilo que eu quero, não é isso. Mas a gente precisa entender que todo indivíduo, ele vai socializar primeiro no ambiente familiar. Da família, né? Então, concordando ou discordando, a gente precisa sim levar isso em consideração e não com aquela conotação que eu tenho escutado muito, assim, de que, a família quer moldar a pessoa única e exclusivamente, sem levar em consideração a sua subjetividade, né? A gente está falando de crianças, pra gente passar pelo processo de identidade, para a gente formar a nossa identidade, sendo de acordo ou contrário ao ambiente, seja de acordo com... A gente precisa primeiro ser incluído nesse ambiente para a gente ver se esse ambiente vai fazer sentido ou não. Porque o que eu vejo às vezes, até abrindo um parênteses assim, mas eu vejo às vezes muita confusão em relação a essa questão do o jargão, o ABA não respeita, o ABA, análise do comportamento, não respeita a identidade do indivíduo, alinhado com essa questão da cultura, da família, que sim, a família vai decidir em primeira mão o ambiente que quer criar. Porque isso acontece com crianças neurotípicas também. Com todo mundo. Com todo mundo. O que minha mãe quer pra mim não é necessariamente o que eu quero. Isso assim não é porque vai. nós temos um diagnóstico de autismo ou não, que a gente tem que desmerecer essa vontade da família de ensinar os seus valores, de passar para frente esses valores, né? Igual eu falei, depois, mais para frente, se isso vai ou não fazer sentido para o indivíduo, não é algo que ele já vai conseguir definir ali antes dos 6, né? Eu falo até adolescência, até um período ainda que isso se questiona muito. Mas, enfim, a gente precisa entender essa questão da identidade, que é um assunto que tem sido muito recorrente nessa pauta aí do ABA, né? Não respeitar a identidade do indivíduo, porque o ABA ele pode ser uma ferramenta para o indivíduo conseguir ter acesso ao ambiente para, a partir daí, ele desenvolver a sua subjetividade, a sua identidade. Então, eu vejo que é um pouco supérfluo essa crítica, né? Existem pessoas que fazem um treino, né, profissionais, que às vezes fazem um treino, assim, um plano, sem contemplar a especificidade daquela realidade. Existe, mas essa é a pessoa. Não é a ciência. A ciência não diz para ninguém fazer isso. Sim. A ciência não fala que é assim que deve ser feito, né? E a ciência também tem constante movimentação e tal, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, porque às vezes a gente tem ali a nossa boa intenção de defender a subjetividade, de defender a identidade, que isso precisa ser defendido em qualquer intervenção médica ou psicológica. Não é na psicoterapia comportamental, ou na psicanálise, ou em tantas outras que existem por aí. Isso tem que ser observado para todas. Não existe uma que contempla isso e a outra que não. Todas podem contemplar, todas podem não contemplar. Sim. A partir da atitude do terapeuta, Sim, né? exato. Daquele ser humano que está sendo porta-voz ali, né? Como que o terapeuta vai aplicar aquilo? Sim. Como que o terapeuta vai pegar aquele arcabouço teórico que ele escolheu para nortear a tua prática? Como ele vai aplicar aquilo no seu plano terapêutico? Não está dentro do arcabouço teórico. Não. Porque na teoria a gente não quer que ninguém cometa erros. A gente não quer que ninguém desrespeite... Na teoria, a gente não quer que ninguém desrespeite ninguém. A gente não quer que ninguém seja violento com ninguém. Sim. E etc e tal. Então, na teoria, nenhuma prática... Não deveria existir isso, né? Não tem. Não existe isso, né? Nas pessoas existem. Por isso que é uma coisa... Além de uma teoria... Eu sou contrária, porque a teoria X, ela contempla a identidade, e a Y não. Isso aí, para mim, é uma cortina de véu, assim. Cortina de fumaça.
Cortina. Ixi, você não sabe falar. Tudo bem. Mas é uma cortina que tampa os nossos olhos para realmente a gente conseguir entender aonde que a gente precisa observar essa questão da identidade. Sabe por quê, Mi? Porque senão, fala assim, algumas famílias que às vezes não tem essa rotina de estudos, porque isso que eu tô falando, gente, tô no último ano de psicologia, fui fazer psicologia, fui hiperfocada em psicanálise, passado me condena. Lucelmo bem sabe, e eu nunca vou esquecer disso. Não, condena e não condena, foi muito importante estudar psicanálise, e depois eu... Até pra você entender o que não funciona. Até para entender o que não se aplica mais hoje. E não se aplica mais hoje, mas eu entendo por que fazia muito sentido naquela época. E é isso que tá. A gente tem que entender, por exemplo, na física, o Newton não falava que o Galileu era burro. Você entendeu? O Einstein não falava que o Newton era burro. Mas eles, olha só, Galileu viu até aqui, Newton viu até aqui, mas eu tô vendo que tem lacuna aqui. Então eu vou pensar sobre essas lacunas, porque a partir daqui eu consigo pensar sobre essas lacunas. A partir disso que ele trouxe, eu consigo pensar o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu vejo da mesma forma. Olha só, Freud, ele deu um passo muito importante em relação à psicologia, mas tá bom, contemplou uma época. A partir dali, a gente conseguiu desenvolver muitas lacunas. E é uma besteira muito grande que eu vejo dentro da psicologia contemporânea, que uma linha boa, outra é ruim, uma presta, outra não presta. Não, a gente precisa olhar como um todo. O que está se aplicando? Eu não vou para comportamental, porque a comportamental não respeita a identidade. Não, a comportamental foi uma descoberta fundamental para a psicologia enquanto ciência. Então, a gente precisa usar isso a favor. Isso não quer dizer que você vai usar isso porque você não respeita a subjetividade de alguém. Não existe isso. Você vai usar isso, de que forma que eu posso aplicar isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira que vai ser inclusiva, de uma maneira que vai contemplar a realidade dessa família, de uma maneira que vai ser útil, de uma maneira que vai promover bem-estar. Eu vou usar? Por que eu não vou usar? Porque lá quem fundou era isso, X, Y, Z? Não faz muito sentido. Porque senão a gente fica parado numa época que não é mais nossa, né? Sim. Eu acho até... não, mas é isso mesmo. E a gente, isso do meu passado me condena, todas nós, né? E a mãe que atira a primeira pedra, aquela que não caiu numa pseudociência, insistiu naquilo, em suas crendices, isso também faz parte da evolução, né? Mas, enfim. Agora, até disso, de respeitar ou não a identidade, é que pra mim, cara, isso é tão simples. Isso não tem a ver com autismo. Mas justamente porque crianças pequenas, quem falarão por elas são os pais. Ponto, acabou. Depois, em outra etapa, vai chegar o momento em que ela vai poder falar se ela sobre for inserida e for ensinada, desenvolvida, lutar por essa autonomia. Desenvolvida. Senão a probabilidade de sempre os pais precisar falar para aquele indivíduo é alta. É justamente esse é o ponto. E se tiver que falar também, porque eu acho importante... Tudo bem. Tá tudo bem. Que eu acho importante dizer também, né, isso de que você é autista, mas o autista pode tudo o que ele quiser. Não, gente, nem todos poderão. E por isso que a gente tem o nível 3 de suporte, por isso que a gente tem um espectro imenso, né? E aí sempre serão os pais que falarão. E a gente precisa pensar muito sobre isso, Mi, que eu vejo também, sobre essa coisa de igual você deu exemplo, se nem todos poderão, você está sendo capacitista. Não, eu não vejo assim. Eu vejo que capacitista é quem vê que mesmo aquela pessoa que não pode, não tem valor. Gente, você tá negando a existência dela. Simples pra mim. Cara, ela não consegue várias coisas do dia a dia. Ela não é independente, não é autônoma. Isso tem pessoas que não vão desenvolver a independência e a autonomia. E, não é culpa, porque, é a sociedade que é o problema. Não, a sociedade, de fato, ela tem que ser mais acessível. Mas não, é a condição dela. Uhum. O autismo dela e as deficiências que ela tem não habilitarão ela. E isso não é questão de ser capacitista. É que eu fico sem paciência com esses discursinhos rasos. Eu vejo que o capacitismo não é você... eu vejo que existe uma confusão.
E é muito importante debater, porque é tudo muito novo. Então, é através dos debates que a gente vai melhorando o nosso entendimento sobre essas lacunas e divergências, essas teses e antíteses que aparecem quando a gente está discutindo um fenômeno social. Então, olha só, não é questão de o autista que tem uma necessidade muito grande de suporte, que de repente não vai ter a sua autonomia, né, para fazer algumas coisas, isso não quer dizer que quem dá esse suporte está duvidando da capacidade dele, entendeu? Agora, isso quer dizer que, e aí a gente precisa sim dar um valor à visão da família, que é quem vive, convive e criou esse indivíduo, né? Que ela está bem preparada para avaliar até onde esse indivíduo pode ir. É lógico que pode acontecer erros aí, né? Mas assim, a família ela tá sempre é a melhor opção que aquele indivíduo tem para participar, né? Então eu vejo assim, não é porque o indivíduo não consegue fazer as coisas que ele não tem o valor, que ele não tem o que agregar. Mas às vezes ele vai precisar de alguém que dê o suporte para ele demonstrar o seu valor, para ele demonstrar o que pode acrescentar. Entender isso é fundamental, sabe por quê? Senão a gente cai naquela que às vezes o indivíduo que não consegue desenvolver uma autonomia comparado com outras pessoas com autismo que têm autonomia, esse indivíduo pode se sentir menos. E se sente. Por quê? Poxa vida, posso tudo, mas eu não posso. Então quer dizer que eu sou menos do que aquele outro falta autista? O quê? Faltou esforço da minha mãe? Faltou esforço da minha parte? Será que, então, ou eu que sou não menos sou incapaz do que aquele outro autista que consegue falar por si, ou dirigir, ou enfim. Então, eu acho que isso é um assunto muito delicado, que a gente tem que olhar com muita atenção, para a gente não correr no erro de, às vezes, de levantar uma bandeira muito rígida em relação ao que é a autonomia e o que é o valor da pessoa. Você entendeu? Porque pessoas que, de repente, não possuem uma autonomia não podem ser respeitadas em seu valor. Não quer dizer, por exemplo, eu sigo um rapaz, e a Carol. Eu sigo a Carol Souza da Autizano. Maravilhosa. E eu sigo o Murilo Ciclista. Você conhece? Não. Ai, sensacional. O Murilo, ele é um nível 3 de suporte. E o Murilo, ele tem muita consciência da sua condição. Ele reflete muito sobre a sua condição. Das suas dificuldades. Isso é sensacional. Uhum. Então, ele pode falar sobre um autista nível 3 de suporte sem sentir assim, não, eu posso tudo. Não, ele diz várias vezes, eu sei, ele costuma falar que ele é um palestrante falhado. E ele fala dessa forma, que pode soar muito, falhado, mas ele está refletindo e ele está aceitando as limitações que a sua deficiência causam a ele. Sim. Mas não por isso ele deixa de ter o seu valor validado. Você entendeu? Eu não consigo entender como que isso pode ser um conflito. Mas para pessoas que eu já não tenho paciência. De verdade. Porque não ajuda em nada a vida dessas pessoas. Que, para mim, é negar uma existência. E ela existe assim. E essa é a existência dela. Como que isso não pode ser validado? Às vezes, cuidar... Com as suas limitações e dificuldades e prejuízos. Sim. Porque raios isso tem que ser uma questão... Né? Isso pra mim, de tipo, eu posso tudo, parecendo, sei lá, Xuxa no Lua de Cristal, sabe? Ninguém, cara, é surreal. Mas eu entendo que o significado que você a Gabi, ela entende, porque ela ainda é da comunidade, autistas adultos, nível 1 de suporte, ela tem um pouco mais de paciência. Tá, vai. Não, eu entendo a ideia, mas eu discordo, sim. Você sabe, sei, né? Mas por exemplo, eu já debati isso, tentei debater isso com uma associação que eu não faço mais parte, né? E eu fiquei muito chateada por eu não poder ser ouvida também na minha condição de autista nível 1, demande autista nível 2, entendeu? Pra gente tentar chegar
num entendimento mais refinado sobre essas coisas, porque é muito complexo. A gente não tem noção das várias realidades que perpassam, e às vezes a gente milita de uma forma, querendo, como é que eu posso dizer sem ser grossa? Não, eu vou ter que ser grossa. Por favor. A gente milita de uma forma querendo dizer assim, olha, eu tô aqui na defesa de todos os autistas, mas a gente não raciocina sobre realidades autísticas que são diferentes da nossa. Você entendeu? Porque a gente tem um viés ideológico. Uma imposição ridícula. A gente tem um viés ideológico. E eu falo que eu tenho uma experiência particular em relação a isso. Porque eu tive experiências ruins com ABA e eu tive experiências boas. E você entende? Isso possibilitou, porque eu vivi isso. Porque esteve na minha realidade um contato com duas formas, com duas possibilidades de se aplicar a ciência do comportamento, e eu vi que não é inerente à ciência a prática violenta. Porque a gente tem a tendência de achar isso se a gente só tem experiências ruins. Sim, mas aquela pessoa, é aquele profissional. Isso. Então, assim, eu entendo, só que aí a gente acaba entrando num viés mais ideológico, que é de uma linha, lembra que eu falei? De uma linha contra a outra, que tem muito isso na psicologia. Uma é tudo de bom, respeita a subjetividade, e por isso que não precisa ter um controle estatístico de nada, porque a subjetividade não necessita disso. E a outra é ruim, uma merda, quer controlar todo mundo, né? E não é uma coisa ou outra. Porque na nossa realidade enquanto pessoas com autismo, a gente precisa de uma que respeita a nossa subjetividade, que leva em consideração que somos seres humanos, que a gente tem uma essência, mas a gente precisa também que, junto com isso, haja um controle, uma prática baseada em evidências, mesmo para não perder tempo. A gente precisa de uma prática que vai realmente saber da onde que a gente sai, para onde que a gente vai, tudo isso de forma respeitosa. E aí, nisso, só falando de prática baseada em evidência, já cai a psicanálise. Já cai, amigos, já cai. Então, assim, aí para você ainda ficar refletindo de várias coisas, se você tem uma criança em casa e você precisa de um tratamento de efetividade, não dá tempo para ficar assim, a gente não tem tempo, energia e dinheiro para jogar fora. Então, não é. Então, a gente tem o que está listado como base em evidência científica para o autismo. Quais as ciências que trabalham cada área. Então, não tem por que a gente ficar, sei lá, experimentando coisas, né? Enquanto isso... Mas é crença, né? Enquanto isso... É crença, por exemplo. Eu vou crer que assim vai dar certo. A gente não pode crer, porque em relação à intervenção, não. A gente deve, cada um tem as suas crenças individuais e particulares, não é disso que eu tô falando. Tratamento, porque isso é científico, isso tem que estar ali, isso não é, a gente... Eu não posso achar que eu tô no caminho certo, sendo que eu já sei que existe um caminho que tem uma probabilidade muito grande de ser útil para esse indivíduo desenvolver a sua autonomia. Quando a gente desenvolve a nossa autonomia, a gente consegue desenvolver melhor a nossa subjetividade, a gente consegue desenvolver melhor a nossa identidade, a gente desenvolve melhor uma autoestima, a gente desenvolve uma motivação de estar vivo maior, né? Então, isso é um efeito cascata muito positivo, né? E a gente não vai ter isso com muitas linhas mentalistas. Não. Porque a linha mentalista requer que o paciente ou a pessoa em intervenção entre nessa comunidade verbal. Exato. Inclusive tem até consciência, um grau de consciência e maturidade. A psicanálise vai funcionar para alguns. Vai funcionar para alguns porque ela entrou dentro daquela comunidade verbal. Ou seja, ela está pegando aquela teoria, então isso quer dizer, ela está pareando aquilo com os acontecimentos da vida dela. Só que requer que a pessoa entre igual você. Faz sentido para você ir no padre se confessar?
Se você não é católica, não faz. Se você é católica, pode ser que faça. Eu sou católica, mas não tenho vontade de confessar com o padre. Não, mas eu dei um exemplo, assim, pra entender que tem pessoas que vai e eu não duvido que sai lá aliviado. Não, mas aí nós temos uma diferença muito importante. Porque quando a gente vai dizer que a psicanálise funcionou para alguns autistas, mas isso não pode ser levado como... Algumas pessoas. Autistas, não. Mas daí... A gente tem eu aquela. Tô defendendo. Deixa eu terminar aqui, ó. Não, mas eu digo para deixar muito claro pro pessoal. Não estamos defendendo. Não, e qual câmera que eu olho? Essa aqui. Não estamos defendendo a prática da psicanálise para intervenção precoce. Isso, por favor. Então é isso que eu tô falando. Pacificado isso, não é. Mas é porque, gente, a gente tem que traçar uma linha muito, muito clara do que é de fato terapia e do que tem efeito terapêutico. Isso. Um happy hour com as minhas amigas tem um efeito terapêutico maravilhoso. O esporte pode ter um efeito terapêutico. Sei lá, não sei o que você quer fazer para te dar efeito terapêutico. Eu fico cuidando dos meus bichos, cada vez eu cato mais bicho, né? Eu fico lá mexendo no terrário das minhas hamsters. Olha, isso não é terapia. O efeito terapêutico da gente sentir uma melhora, bem-estar, a gente tem inúmeras coisas na nossa rotina ou de crenças que a gente pode implementar e ver alguma melhora no bem-estar. Só que até para isso precisa de uma certa, já um grau de desenvolvimento daquele indivíduo. Né? Pra você, sei lá, e até pra você escolher. Pra escolher. Isso faz sentido pra mim. Isso. Então aí a gente entra na mesma polêmica. Então você vai impor uma psicanálise pra alguém que não tem discernimento pra escolher se ele quer se organizar através daquela lógica. Surreal. É a mesma coisa. O pessoal viaja. Então fica contraditório. Exato. Né? Então terapia é uma coisa. E para terapias, a gente tem quais são as ciências baseadas em evidência que nós temos para cada área. E aí aquilo, gente, para de querer inventar a roda, né? E o efeito terapêutico que vai te fazer melhor e cada família vai instituir. Você acha que não é mercado? Lógico que é mercado. Quem investiu lá? Vou ser muito polêmica agora. O que? Vai. Eu vou ser muito polêmica. Tá, nos natureba? Não é questão dos natureba. Não vou categorizá-los dessa forma. Mas a pessoa... A Gabi tá tão polida, gente. Vocês não conheceram Gabi antigamente. Que ela tinha... Não, zero polimento. Zero. Você viu? Práticas baseadas em evidência. É muita terapia, gente. Muita naquela época eu fazia o quê? Eu fazia psicanálise. Olha lá, tá vendo? A época dela mais, né? Gente. Mas vamos lá. Até nem lembro o que eu ia falar. Da polêmica. Da polêmica. Então, assim, aí a gente vai fazer uma análise comportamental dessa treta social que tem hoje, né? De pessoas que defendem linhas mentalistas, que não necessariamente têm evidência científica, contra as que têm evidência científica, né? Veja só. A pessoa, ela fez uma faculdade, aí ela sentiu afinidade por psicanálise e afins, ou outras, porque também não é só psicanálise que segue linhas mentalistas. Bom, sentiu afinidade, aí foi lá, pagou um curso X para tal coisa, Y para tal coisa, foi lá, não sei o quê, e fez uma pós nessa área, e começou a investir o seu saber teórico em cima disso, né? É muito esperado que essa pessoa fale que a prática baseada em evidências não é algo necessário. Porque ela vai querer defender o caminho que ela tomou. Sim. Né? Sim. E então, assim, vai falar que não existe um viés mercadológico, né, nessa oposição? Existe também. Ah, sem dúvida. Você entende? Porque a gente está inserido num sistema capitalista. O viés mercadológico, ele não pode ser um parâmetro delegado a só uma das partes. Sim. Porque a gente tá em todas as partes. Não, então não é um isso argumento... nem se discute também, né? Isso. Penso eu. Não porque é um argumento óbvio que válido. Não é um válido, argumento claro que não. válido, porque essa influência mercadológica, ela está influenciando todo mundo. Todo mundo. Inclusive em aba. Sim, todo mundo. Chato pra caramba. Todo um comércio desenfreado da ciência aba. A gente não pode negar isso também, Não, sabe? não é pra negar, gente. A gente não pode. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente precisa acreditar na ciência
porque é o que melhor tem, de melhores... Porque a gente fala em evidência, não é certeza científica. Sim. A gente fala em evidências científicas. Por quê? Porque até é o caminho mais longo que a gente conseguiu andar, testar. Então, é mais responsável ir por um caminho desse do que por um caminho que não é validado e testado. E quando a gente fala de deficiências, envolve políticas públicas, envolve, assim, uma questão social cuja prevalência aumentou exponencialmente. É muito, muito arriscado a gente ir para intervenções ou ideias de intervenções que não tenha sido, ao menos, testados. Ai, teste é ruim, teste é do capeta, teste não pode. A ciência toda ela é feita dessa forma. É óbvio que tem que Freud ser testada. testava, tá? Também para aquela época, testes eram feitos, entendeu? Então, assim, isso também não é um argumento, sabe? Então, a gente precisa ser responsável e parar de tecer argumentos banais. Ciência do comportamento é ruim e outra é bom. Não. A gente vai debater sobre isso? Podemos debater sobre isso. Mas aí a gente vai debater de igual para igual, com respeito, e ouvir o máximo de pessoas que vivem essas realidades. Ouvir quem se ferrou com aba, ouvir quem se beneficiou com aba, ouvir quem se ferrou com psicanálise, quem se beneficiou com psicanálise. Então, vamos ouvir todo mundo. Sim. Você entendeu? Porque eu tenho certeza que aí a gente consegue um consenso e vamos entender que as práticas baseadas em evidência, elas são o melhor caminho, sim. Principalmente para práticas, para políticas públicas. Sim. Porque senão você fica no escuro. E tudo que é muito subjetivo, no lindo contexto social que a gente tem, tudo que é muito subjetivo, que a gente não consegue Não, minimamente... você não conseguir medir e ter dados? Não, daí não. Minimamente medir e ter dados, a gente fica muito na mão da intenção das pessoas. Eu posso falar qualquer coisa. E a gente sabe que a intenção das pessoas não é sempre as melhores. A gente não pode delegar um problema público para a intenção. Então, assim, eu sou contrária a essa coisa de não pode medir, que senão é errado. Justamente por isso. Será que medir é errado? Será? Cara, eu nem acredito que as pessoas falam isso, Mas Gabi. Juro por Deus. Ainda bem que eu não converso com essas pessoas. Realmente, eu não ia... Não, gente, tô brincando aqui. Brincando mais ou menos. Mas precisa conversar, sabe? Porque... Não tem, cara. Mas é que, assim, sério, é tão inútil na minha vida enquanto cidadã esse tipo dessas discussõezinhas. Não pode medir. Cara, você tá de sacanagem. Um dia eu tive que falar para uma profissional da psicologia, né? De uma escola, né? Tal, do meu filho. E tava muito esse debate de a psicologia comportamental, aqui a gente não concorda então tal. Tá. Beijo, me liga, querida. Não, eu precisei falar, eu precisei falar assim pra pessoa. Olha, se você, como profissional, concorda ou discorda, não importa aqui. Exato. De verdade, tipo, não importa. Irrelevante. Você pode levar esse debate para um congresso, você pode levar esse debate para uma conferência, você pode levar fazer um estudo você pode fazer clínico, um estudo. Aliás, faça por favor, estudo clínico demonstrando, eu vou ter um prazer imenso de ler e tal, mas hoje o que se tem é isso, e eu como mãe, como família, eu gostaria de ser respeitada, porque eu tenho discernimento para o melhor para o meu filho. E se eu não tenho discernimento, isso é uma coisa inerente ao ambiente dele que vai precisar ser trabalhado também. Mas não é você que vai dizer que eu não tenho. Não é você que vai dizer que não faz sentido. Porque se isso faz sentido, se isso dentro da minha é o que eu escolhi, é muito desrespeitoso que isso não seja validado, sabe? É muito desrespeitoso mesmo. Porque aí a família fica assim, completamente calada. E aí eu também não concordo. Porque tá todo mundo junto, sabe, Mi? A gente pode... essa mãe, ela não é importante, porque ela é só mãe. Aí a gente entra, sabe no quê? No machismo. Essa mãe, ela tá desesperada, porque ela não dá conta. Ai, porque essa mãe quer curar o seu filho. Gente, não é porque eu quero dar o melhor
para o meu filho desenvolver as suas potencialidades, que eu quero curar ele. Quem está colocando essa análise são os outros. Essa análise não está partindo de mim, está partindo de você. E não parte de muitas mães. Gente, de novo, para mim, né? inútil. Porque não parte. A própria ciência demonstra por dados robustos que a participação da família, ela tá no padrão ouro de qualquer tipo de intervenção. Então, a família, ela tem que ser parte da equipe. Sim. Parte da equipe. Então, veja, assim, não se você é parte, você tem que ser validado, você tem que ser ouvido, tem que ser levado em consideração. Sim. E aí, vou pegar o gancho pra gente voltar pro tema, porque a gente foi A lá... gente foi pro Beleléu lá e pra outro lugar. Vamos voltar. Volta. Né? Isso de entender que a família é parte, parece, de novo, assim, às vezes um pouco batido pra gente, mas ainda a gente não vê isso na prática. Tanto famílias que ainda não entenderam o poder que elas têm em mãos, tanto ou para aplicar, ou para exigir, ou para ser validado, ou para pontuar algumas coisas e que se sentem completamente, assim, reféns da equipe, que é a equipe que sabe e aí só fala amém, né? Então, acho que muitas mães, foi uma das coisas boas na minha trajetória, que muito cedo eu entendi o valor que eu tinha. E aí, não tô nem dizendo aquela mãe que vai poder querer, enfim, que vai ter condições de assumir as estimulações da criança, não. Porque você pode ser presente no tratamento do seu filho de inúmeras formas. Inúmeras formas. E você tem que ser presente quando vai montar os objetivos que serão trabalhados para o seu filho, né? Então, quando aquela mãe, o profissional que está atendendo aquela família, não deixou muito claro para aquela mãe que ela é parte, então, às vezes, ela acha que, tipo, não sei, deve ser assim, ou é bobeira eu falar isso, eu não quero brigar por conta de tal coisa, Sim. não vou me indispor no ambiente que trata o meu filho. Esse problema eu nunca tive. Sempre me dispus. Sempre se indispôs, né? Mas sim, brincadeiras à parte. Não, mas muita gente às vezes se cala, e aí o tempo vai passando, né? Aí você tá ali 6 meses que você não viu nenhuma mudança de nada na vida do teu filho, na tua vida enquanto família, nenhuma melhoria de qualidade de vida, de nada. Então, assim, não, pera lá. Aí a gente equipara isso à pseudociência. Total. Porque é isso. Porque tem que, assim, tem que ter resultados. Tem que ter resultados. Não tem que ter dados. Os dados são justamente... Exatamente. A Dani Freitas fala uma coisa que eu amo. Exatamente. Ela diz exatamente assim, os dados, eles servem justamente para quando der errado. Porque aí eu vou ter ali documentado e dizer, cara, pra onde eu tenho que pra onde eu preciso ir, olha, foi assim, assim, e é essa assim. A grande diferença, Mi. Sei que a gente divagou ali e tal, mas essa é a grande diferença. Então, a análise do comportamento, ela realmente precisa e requer que toda essa análise minuciosa seja feita para que seja análise do comportamento. Sim, né? sim. Então, o que não faz isso, que é o que é passível de críticas, não tá de acordo. Para primeiro de conversa, não tá de acordo com a análise do comportamento. E você sabe que quando eu fui perguntar isso no grupo aqui da comunidade Hotspot, né, para os membros, que a gente tem um grupo de WhatsApp para trocar informação e tal, quando eu coloquei ali falando sobre você se sente representado no PEI do seu filho, né? Os seus valores estão ali. E aí? Várias mães falaram, que PEI? Não tenho PEI. Falei, cara, entendeu? Não é? É a linha de base, né? A linha de base. É o então, de olha o toda quanto aquela família, então, não é parte da equipe. Não foi dado nenhum documento para ela traçando certinho. Ou não tem PEI, ou a família não está sendo devidamente inserida. Exato. Então, são duas problemáticas aí, Exato. Não é? Algumas delas até disseram, eu tenho aqui a avaliação, né? E legal, porque sem avaliação, você não consegue montar um plano de intervenção. Mas avaliou, e aí? Agora, quais objetivos que foram traçados? Objetivos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, e as etapas dentro de cada objetivo, né? Então, essa avaliação, a qualidade dessa avaliação é algo muito importante. Porque você não avalia apenas a criança e os seus marcos. Isso é uma parte. Família, você tem a anamnese da família. Isso é uma parte, você analisar a criança, os marcos de desenvolvimento da criança.
Ah, ela faz X e era esperado para essa faixa etária Y. Isso é uma parte da avaliação. A outra, que é o que é fundamental para o nosso tema, né, em relação à cultura e aos valores, a outra é a análise ambiental. Qual é o ambiente que essa criança, que já tem aqui esse desvio do desenvolvimento, que eu avaliei a criança, em qual ambiente esse organismo, esse indivíduo, essa pessoa está inserida? E de que forma essa pessoa vai interagir com o ambiente como ele é hoje? De que forma eu posso tecer estratégias aplicáveis neste contexto que vai ser benéficos para a gente trazer esse desenvolvimento para a linha do esperado, dentro desse contexto. Você entende como é muito, muito minucioso. Então, realmente, se você vê fazendo aí uma receita de bolo, critique, denuncie mesmo, porque não é isso também que vai trazer o resultado. Não é porque tem o nome aba que vai ter o resultado. Que vai ser aba, de verdade, né? Ou que seja análise, porque a aba é uma vertente da ciência do comportamento. Tem a aba, tem a terapia de aceitação e compromisso, que eu é o que eu tenho, tem sido a minha base para a clínica na faculdade, que eu já estou clinicando lá, né? Então, tem a FAP, tem várias óticas dentro da análise do comportamento que a gente pode ver qual delas que eu vou aplicar nesse contexto que vai ser mais interessante, né? Mas eu acho até... Aí vocês me falem aqui, deixem nos comentários. Eu acho mais comum a gente encontrar famílias em que foi feita a avaliação e até então teve essa entrevista com a família, ela foi entrevistada e questionada, não sei dizer quanto à qualidade dessa anamnese que foi feita, mas que teve. Então, eu encontro mais famílias com esses relatórios de avaliativos, não vou questionar a qualidade, mas que não tem o PEI. Então, tem essa... não está sabendo o que vai fazer não está sabendo o que vai ser feito, não está por dentro dos objetivos, né? Então, às vezes, aquela equipe pode ter feito. Então, foi uma boa avaliação, mas ela não te passou esse plano de intervenção. E é importante que você tenha. Porque é no dia a dia que você vai ver se aquilo faz sentido para você. Sim. E é uma coisa, assim... Sei, pode mudar. Gente, a gente é ser vivo, isso é dinâmico, vai mudando. Então, às vezes, um objetivo que fazia sentido 2 semanas atrás... E ao passo que o indivíduozinho agora não faz vai mais, mudando também, o contexto isso. muda, porque a forma dele interagir com o ambiente muda. Né? E por isso que tem toda aquela hierarquia de supervisões semanais, de visitas periódicas, porque senão a gente sai do que é o escopo da análise de comportamento aplicada, né? Senão sai daquilo. Se não acontece dessa forma, você está fazendo uma outra coisa. O profissional, ele ser fiel a esses procedimentos, porque tem tem uma hierarquia, tem toda uma estrutura a ser montada. Ser fiel a essas etapas, esses procedimentos, é o que vai garantir um resultado no final. Eu não falo então, nem que não vai é garantir. da minha cabeça garantir um resultado. Mas não, o resultado vai garantir. A questão não é o resultado, um vai evoluir igual ao outro, não é isso. Mas tem que haver, né? É um pré-requisito. Eu não falo que é uma garantia, mas é um pré-requisito para que haja garantia. Sim. É isso que eu quis. Pessoa específica. Tudo bem. É que ela se apega. Eu sou, como que falo? Para mim, as palavras não têm exatamente o sentido delas, literal. Tipo assim, sempre no contexto. E aí a Gabi, ela é mais detalhista, assim, para isso, né? Mas o que eu quero dizer é que não dá para ser uma miscelânea, né? Aquele profissional, não, eu gosto de fazer assim, eu aplico um pouquinho disso. Não, aí também não é aba, bem. Então, assim, todas as outras ciências, de terapia ocupacional, fonoaudiologia, de fisioterapia, você tem procedimentos a serem seguidos, porque esses procedimentos, dessa forma, com essa cadência, é o que foi testado. Quando a gente fala que há resultado, é neste formatinho,
quem fica saindo disso, aí realmente a gente não tem como garantir absolutamente nada, né? E então, mas o que eu perguntei para vocês, comentem, porque eu acho mais comum encontrar famílias que têm avaliação, mas nunca viu nem a cor do PEI. Você já viu algum PEI na sua vida? Sabe como é, como funciona? Onde vive? Onde vive, né? Do que se alimentam essas famílias que têm, né? Então, comenta aqui se você tem avaliação com você, né? E se você tem também o PEI. E aí, se você tem as duas coisas que eu disse, quando você vê é uma rainha, uma rainha maravilhosa, se você, dentro desses objetivos, quando você lê aquilo, faz sentido para você o que está sendo trabalhado. Eu dei um exemplo até para a Gabi, quando a gente estava conversando, né? Então, o Arthur, hoje, ele faz aba focal. Não tá mais o aba abrangente, aba intensivo, né? Ele já teve alta dessa etapa tal, e o dele é um aba focal para seletividade alimentar. Então, não é só a questão da integração sensorial, a parte do comportamento do Arthur hoje acentua muito, a questão da seletividade dele, né? Então, é a parte de comportamento que a gente tem que trabalhar. E aí, se eu for pensar num plano de intervenção para o meu filho, se aquele profissional pode ser maravilhoso, ele montar um plano incrível, uma tabela assim nutricional maravilhosa, que meu filho vai ficar super nutrido, alimentado, uma vida saudável e nananã e tal, você pode pegar aquele documento sozinho e falar, meu, perfeito. Que lindo. Tá show. Aí você vai ver a minha família. Aí eu vou dizer a minha parte de menos mãe, né? Menos mãe. Cara, minha casa é uma república. É meio que salve-se quem puder, entendeu? Não é muito diferente de quando eu morava numa república. Meu marido não fica em casa, tô sempre eu lá. Então, não tem uma rotina de almoço em família, jantar em família. Ai, Mirella, mas sem isso... É por isso. Culpa sua. Tchau. Me liga, beijo, me liga. Culpa é sua. Né? Mas assim? essa é a vida. Minha vida com o meu filho é essa. Somos nós dois ali. Não dá pra... Se eu colocar uma mesa... Gente, eu tô ele nem senta. tá? Não é culpa dela. Isso foi uma brincadeira. É óbvio que não é. Que é que você tá brincando, amiga? Relaxa. Eu fui irônica. Então... você tem que pôr a mesa. Meu filho não se senta à mesa, colega. Meu filho não tolera o cheiro e a proximidade da mesa. Então, eu como com ele, eu não como com ele, eu vou dar a comida para ele em um outro ambiente separado. Então, enfim, veja, não é que aquele plano montado certinho, conforme o que a ciência diz de melhor, é ruim. Ele só não é nem um pouco efetivo na minha vida. E digo mais, dos meus valores e na minha cultura. Cara, eu não tenho, a gente não se alimenta bem na minha família. Não é algo que, que orgulho. Mas, cara, nem é uma questão pra mim. De novo, na fila dos meus problemas, isso aí não tá. Sabe? Não tá. Nossa, meu filho, uma dieta balanceada. Não, se ele quiser comer rapadura, eu já vou ficar feliz, porque é uma coisa nova. Ainda mais porque tem todo esse contexto, né, da seletividade. Da seletividade. Então, pra mim, tanto não é importante, considerando a extensão do problema que a gente vivencia com meu filho por conta disso. Então, a parte nutricional não é a primeira preocupação, é de aproximar, é de ter vivências, de ter memórias afetivas numa mesa. E não de ser uma tortura. Tô levando meu filho pro matadouro, não é a mesa do café da tarde, com um bolo, um cafezinho fresco passado, né, Então, como eu, em família, vivencio muito isso. Minha família é numerosa, do meu marido também, sempre tá se reunindo. Se reúne o quê? Na mesa. Sempre tem mesa de comida, fartura, envolvida, né? Todo mundo cozinhando, fazendo, falando e tal. Esse é um contexto que eu não consigo que meu filho vivencie comigo. É um contexto que, sei lá, em muitos aniversários meus, ou do meu marido, a gente ainda fazia coisas ali, nossa família... Meu filho não estava nem na mesa na hora do parabéns, ele estava lá no quarto fechado, né? Então, que esse plano tem que contemplar? A minha rotina. Sem falar que não foi nada reforçador, né? Essas suas tentativas. Que ele ficava lá no quarto, a gente precisa olhar para você, né? Sim. Você não foi reforçada. Exato. Para ser motivada pra continuar. a ter
a continuar. Entende? Exato. Então, isso precisa ser levado em consideração. Precisa. É isso que a gente estava falando, Quando a gente fala de intervenção precoce, um olhar para a cultura e as necessidades daquela mãe ou do cuidador principal, porque senão, quem vai ter que se manter engajado... estratégia. A gente, como analista, não vou falar terapeuta aqui, porque eu acho que o papel do coordenador ou do supervisor, ele é centralmente analítico. Então, o analista, ele precisa analisar todas essas vertentes. Ela precisa analisar também se a Mirella que vai ficar responsável por participar dessa parte aqui, né? Se a Mirella, ela vai conseguir manter, dar rotina nisso de forma que seja reforçador para ela também. Senão você adoece o lar. É verdade. Sim. Você acaba adoecendo o lar. Sim. Você acaba tornando aquele momento com a criança aversivo. E isso não é bom para ninguém. Não, então, isso precisa ser levado. Essa coisa da cultura dos valores é muito importante. Porque isso faz parte de um bom prognóstico, eu diria até. Mas de um bom prognóstico. Eu vou fazer propostas que façam sentido para, primeiro, os responsáveis por essa criança, para que eles possam se tornar multiplicadores desse repertório que eu quero inserir, né? E de uma maneira que não seja mecânica. Porque se, por exemplo, eu vou usar esse exemplo da receita aí da nutricionista e tal, e ali tem coisas que você... Primeiro, se você gosta de cozinhar, não gosta de cozinhar. Você tem dinheiro para ter uma cozinheira? Não tem dinheiro para ter uma cozinheira. Já começa por aí. Então, você já fica... Putz, eu sou uma falha enquanto mãe se eu não consigo fazer isso para minha criança. Então, a gente precisa propor... sabe quando a gente faz com a criança, assim? Eu tenho um objetivo a atingir, mas o nível de dificuldade é muito alto. E aí eu vou mitigando isso até a gente chegar nisso que é o que a gente quer. Precisa levar isso em consideração nas tarefas atribuídas para os pais. Não, totalmente. Você entende? Exato. Não, da Mirella de pedir pizza todo dia, agora todo dia ela vai cozinhar, cada dia um legume diferente. Surreal, uma distância, né? Exato. muito grande, surreal, né? Então, assim, a gente precisa rolar. ter estratégia também, né? E vai de novo naquele exemplo... Precisa contemplar a cultura. Para você fazer uma estratégia dessa, você vai necessariamente ter que ter um acolhimento para essa família, entender sem julgamentos, entender qual recurso que você vai usar. Por exemplo, eu vou fazer uma intervenção aqui, Mirella, aí eu vou usar a máquina do Stephen Hawking, porque daí vai dar certo. Né? Tal de comunicação alternativa. Tá, você tem condição de ter essa máquina? Você não tem. Então, não dá para você contar com isso. Então, eu tô fazendo uma analogia que o terapeuta ou analista do comportamento, se ele vê que naquele ambiente não tem determinado recurso que ele queria que tivesse, não vai ser efetivo ir para esse caminho. Tente outros. Tem muitas outras possibilidades, você entende? E daquele exemplo até que eu dei, né, da questão da igreja, que foi o exemplo que me surgiu. Quando a gente fala de intervenção precoce, esses valores dos pais e do cuidador precisam estar ali como objetivo também muito importante na hierarquia das decisões, porque aquela mãe que, então, para ela é muito importante, ela conseguiu frequentar o culto, a missa. Como vai ser reforçador para ela? Cara, tipo assim, porque tem coisas, às vezes, aquilo ali é tão importante pra gente que a gente fala, não, agora vai, hein? Agora dá certo. Motiva, agora... né? Total. Reforça, engaja. O que é engajamento parental? Se não, você reforçar esses pais. Exato. Aí... Né? Você, assim, através da sua estratégia, essa intervenção ser reforçadora, né? Sim. E aí você pensar, não, então depois, quando aquele indivíduo puder falar por si só, puder refletir, falar as coisas que ele quer, então Mãe, aí também aquela nova etapa também vai contemplar a questão desse indivíduo, de respeitar o que é importante para ele. Então, na minha casa, comer bem e refeições em família são importantes? Tipo, na rotina, não, nem acontece. Na minha rotina. Acontece de finais de semana, né? Aí sim, e de saídas e festinhas que a gente faz, reuniões que a gente faz, mas no meu dia a dia isso não acontece. Então, isso não
das coisas que eu quero escolher. Eu quero escolher que ele coma. Se ele começar a comer pizza, lanche, batata frita, pra mim tá incrível. O teu objetivo, em vez da mesa, tá aqui, fazer ele comer. Fazer comer. Tá muito longe e ainda na verdade, dali. Não que não possa um dia chegar, se for da vontade de vocês, enfim, mas tem que partir da realidade de vocês. E não é nem fazer comer, é de novo, de poder ocupar espaços. Porque ter que marmitar para tudo quanto é lugar não é uma realidade, sabe? Não é viável em todos os contextos. Então, eu pensar em alimentos em que ele pode achar em qualquer canto e aí ele pedir, ele solicitar coisas que são fáceis, isso integra. Isso dá condições para que ele esteja lá, para que ele tenha aquelas vivências. Senão, enquanto isso, não. Eu não consigo, né? Ele vai estar sempre limitado ao que aqueles alimentos restritos. Exato. Aquela marca daquele jeito, tipo, não vai ter nos lugares. Mas de marca também? Também. A gente já melhorou, se mas assim... da marca ele já... mas isso... ele come ou não? Depende. Algumas sim, outras não. Sabe, a Catarina, ela tem. Eu falo que é seletividade, mas... Não falo porque acho. Né? Assim, não, mas ela, assim, a gente precisa fazer arroz pra ela, arroz e sal. Você não põe alho, não põe cebola. Não, tudo bem. Ela pode ter um paladar mais difícil, mas ela não é uma questão na vida de vocês, Se é uma questão na nossa vida... Porque na minha seletividade é a minha questão central. O que acontece, né, Mi? Não é uma questão porque a gente se adapta sem problemas. Isso não é uma questão porque talvez isso não é importante pra mim. Tudo bem. Né? Ela não gosta de pizza. Eu fico horrorizada. Como não gosta de pizza? Que jeito não gosta de pizza? Eu também não consigo entender. Não gosta de pizza. Bom pra ela. Mas ela não gosta de pizza, ela não gosta de misturar as coisas. Ela... McDonald's. Mas se você sai com ela, tem coisas que ela come. Você consegue comprar? Não, sim. Você vai num parque aquático, passar o dia, você tem coisa que ela vai se alimentar lá? Ela não tem uma seletividade importante, não. Ela não tem. Não, ela não é um caso extremo, não. Mas, ela, por exemplo, o McDonald's deve ter mudado algum tempero da carne. Aí ela já não conseguiu comer, de verdade. Eu fui 2 vezes, ela mudou. Não conseguiu comer, né? E não comeu, né? Então, assim... Mas não a ponto de ser não Mas ela já tem uma sensibilidade. Acho que ela a maioria tem. Algumas nuances, mas ela não tem o diagnóstico, né? Mas ela tem o quê? A minha genética, né, meus amores? Né, queridos? Árvore não, fruto não cai muito longe da árvore, né? Mais ou menos assim. Mas, de novo, a gente pensar no que é importante e numa intervenção precoce, vai ser o que é da mãe, do pai, do cuidador ou avó, quem fica responsável por aquela criança. E aí, depois, esses cenários também vão mudando. Mas o fato é que os valores vivenciados, o que é essencial para mim? Cara, eu preciso de tal coisa. Isso aqui vai me manter. Então, tem que passar na frente dos outros objetivos. Principalmente se isso for mais reforçador. Exato, vai ser reforçador para todo aquele contexto, vai melhorar o humor de todo mundo vai ficar mais feliz. Para fazer as atividades mais difíceis. O ABA faz esse cálculo. Então, precisa fazer um cálculo sistêmico dentro. É o que eu penso. Sim. Né? Não, e é isso mesmo. Não sou especialista na área, apenas uma pessoa Mas que estuda muito. Na vida, a gente sempre busca reforçadores. Então, você, quanto adulto, vai ser o pagamento no final do mês, vai ser, não sei, algo que você tem que pagar ou comprar, ou enfim. A gente trabalha com reforçadores. Ninguém tá de alegre aí a passeio, não o tempo todo. É isso que eu falo também. As pessoas ficam chateadas. É porque vai controlar o comportamento. Meu amor, deixa eu falar. Você querendo alguém avisa? Não, deixa eu avisar aqui agora. Vou falar um negócio pra você. Se mantenha na sua importância aí, ó. Você querendo ou não, você é controlado pelas suas contingências, tá? Pelas contingências ambientais. Não tem como escapar disso, tá? Sinto lhe informar. Isso não quer dizer que você não tenha a sua subjetividade, a sua identidade. Mas você está dentro de um contexto e você não consegue sair do contexto. Você cata uma nave, vai lá para o espaço, não sei, não é possível. Nossa, então, existe. Então, o que a análise de comportamento faz? Ela olha para os seus contextos, porque você não vai tirar o contexto da sua existência. Você existe num lugar. Você existe num lugar com contexto ao seu redor. Então, não olhar para isso é também não olhar para você. Sim. Essa é a premissa te habilitar. principal, né?
principal. Não preciso olhar para o contexto porque eu sou um super pessoa que dentro de mim eu tenho um consciente e uma coisa assim. Tá, o alecrim dourado. Eu acho um pouco prepotente, sabe? Acho ridículo. Porque me parece aquela coisa assim, não, eu sou a pessoa que domina todo o meu muito contexto. alta importância. Eu acho imaturo até. Até um pouco imaturo, sabe? Não, mas é também então, tudo assim, isso. Não, qual que é o problema de você assumir que você sofre influência do seu ambiente? Porque sofre. Gente, se eu pudesse ser o que eu quisesse, falar o que eu quisesse, eu tava presa, queridos. Vocês acham mesmo que eu me comporto exatamente da forma que eu penso, sinto? Influência do... Óbvio que eu sou controlada pelo ambiente, que bom. Todo mundo que bom, e precisa ser. Todo mundo em sociedade. E a gente não pode confundir a identidade com não ser controlado ou não permitir certo controle. São coisas diferentes, sabe? Que acontecem junto, mas você pode ter, como todos temos, identidade, subjetividade, mas isso não quer dizer que ela é desconectada do teu contexto. Não é. Eu falo, se você nascesse numa tribo indígena e crescesse, você ia ser essa Mirella? Claro essa que pessoa não, que gente. você é? Imagina, Você de jeito nenhum, imagina. Então, isso é o que molda. Então, seu ambiente também fez parte da construção da sua identidade, sem sabe? dúvida. Então, não faz muito sentido a gente nenhum. colocar uma coisa ou outra. As duas acontecem ao mesmo tempo. Então, é isso. Olhar para as contingências não é violento. Olhar para as contingências é ajudar numa melhor estratégia para emancipar a pessoa. Deve ser usado dessa forma. Pode ser usado de uma forma violenta, lógico, mas como tudo pode. Como se você for pegar alguns preceitos de outras linhas e se você tiver ali uma má intenção, você pode usar aquilo e aplicar de uma maneira que vai ser nociva. Sim. E eu, pessoal, vou ter que ir encerrando aqui, porque a gente já extrapolou o nosso horário. Mas eu queria que vocês, de fato, comentassem aqui, deixassem depois nos comentários, ainda que não seja no chat, depois dos comentários, o dia que você assistir, enfim, se você tem acesso aí à avaliação e ao PEI do seu filho, e se você acha que tá ali, por exemplo, a sua rotina de hora de dormir, tá constando lá que você tem que... A ciência fala o horário que teu filho criança tem que dormir. A gente já sabe. Mas, às vezes, isso não faz parte da sua realidade, do horário de trabalho, da sua família, do pai, da mãe, ou onde fica, onde que busca. Então, não morra pela causa. A ciência também fala 0 telas até não sei o quê, a gente sabe. E aí, de novo, você vai adaptar para o que é viável na tua realidade. O plano de intervenção do seu filho também precisa contemplar isso, né? Você se sente contemplado dessa forma, né? Ou estão te forçando socializações que nem faz parte também da rotina da sua família, do que você vivencia enquanto adulta, enquanto com o seu marido, né? Então, conte aqui pra gente o que vocês acham que tá aí desconexos, porque eu acho que a gente precisa levantar mais a bola dessa reflexão. O Juninho, você pôs alguma coisa? Ah, não, foi o João, você pôs aqui. Hoje aqui, gente, tem o João, a primeira vez que eu tô gravando aqui com o João, é sempre o Juninho e a Lari, né? Mas aí vai ficar na mente de vocês quem que é o João, porque o Juninho e a Lari já apareceu algumas vezes nos meus stories, depois eu vou gravar o João aqui. Agradeço por contar suas experiências e aprendizado. A gente fala pra burro, né? Eu sei bem. Assisti os episódios anteriores com a Livon. Ela parece muito mais tranquila, mais entendida ainda. Que legal. Você vê que belezinha. Ela tá super domesticada. Brincadeira, pessoal. Mas é assim... amadurecimento também, né? E eu tô me formando agora em psicologia, sabia, gente? Tô no último semestre de psicologia. Eu tenho um marido aba musicoterapeuta. E eu aprendi a analisar as minhas contingências e isso me faz ser uma mulher muito mais regulada. Assim, realmente. Eu também percebo essa mudança que você percebeu aí. E que bom que você percebe. Sinal que não é uma autopercepção apenas. Não. Bastante. Isso me dá evidências de que tá certo. Tem te dado mais qualidade de vida, amiga? Ah, com certeza. Eu tinha uma depressão muito crônica, né? Mas isso é um papo para outro dia. Eu não tenho mais depressão, gente. E vocês têm percebido a minha piora? Ai, que bom. Eu, a cada episódio, estou mais cão raivoso, entendeu? Aba na Mirella. Nossa! Porque eu tô aquela luta de mãe mesmo, né? De brigar contra o sistema e de não aceitar o que entubam pro meu filho. Gente, parece que eu e ela trocamos de papéis, entendeu? Tipo... Quando eu conheci ela, eu tava assim...
Virada no Satanás. No Jiraya mesmo. Mas a gente precisa de, como fala, são ciclos que a gente vai vivenciando, Sim. né? Os seus contextos são diferentes do meu hoje. Cara, eu vejo, além da minha realidade, eu vendo muita coisa errada. Eu já isso vou falar tem um negócio me aqui, saturado que a gente tá muito. acabando, e eu quero falar um negócio aqui. Essa visão que eu tenho é uma visão misturada da análise do comportamento com uma vertente que eu gosto muito. Na verdade, é uma filosofia, chama fenomenologia, né? Há pessoas que acham, os fenomenológicos mesmo, acham que eles não coexistem com a análise do comportamento, mas eu, como boa pessoa teimosa e detalhista que sou, acho que tem tudo a ver. E eu acho que essa visão fenomenológica, ela vem resolver essa questão da cultura, do olhar para a realidade, sabe? Qualquer dia a gente podia fazer conversar esse tema sobre. E o que eu sinto até de eu estar mais com raivoso ao longo do tempo, foi porque depois do Outspod, eu parei de vivenciar também só a minha realidade com o Arthur. Sim. Então, eu sou bombardeada nas redes, por directs, em grupos. Seu contexto mudou, né? De muita coisa ruim, errada e triste. E isso, de fato, tem me inflamado muito. Não dá pra eu, como ignorar. Mãe, entendeu? Então, eu fiz assim, o contrário, eu também gente. Eu você me afastei. se fechou, não é? É verdade. Então, me afastei, sim. Esse meio, assim, é muito difícil. Me sobrecarrega muito, 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 porque não dá, né? Se o nosso papel é tentar refletir, buscar que os pais se empoderem, que possam... e os autistas mesmo, que se empoderem e busquem pelo seu direito e saibam falar, se expressar e tal. Isso que a gente vai... Enfim, eu não sei, eu não consegui ainda achar um equilíbrio de uma distância segura. Para mim ainda é muito visceral. Então... aquilo eu me inflamo. Por isso que eu ando um cão raivoso, gente. Mas eu juro, meu coração continua bom, entendeu? Ainda continuo bem. É isso. Gente, quem tiver por aí, eu agradeço. Já vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, para deixar o seu joinha, para curtir, compartilhar. Se puder e quiser se tornar membro, tem algumas aulas gratuitas, tem para membros. Tem o grupo que a gente... conversa e troca muita experiência ali também. E é uma forma de apoiar aqui o canal a manter essa produção de conteúdo, de trazer pessoas, tá bom? Gabi, mais uma vez, muito obrigada, amiga, por estar aqui comigo. Obrigada a você. Estamos sempre juntas. Sim. E isso, para mim, essa minha rede também de amigas é o que também tem me mantido. Obrigada, viu? Beijo, até mais.